Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana, mais uma aula do nosso módulo de Inteligência Financeira e Empreendedorismo, módulo que já está chegando ao fim. Ainda não é a nossa última aula, é só na semana que vem, mas estamos aí na aula 11, penúltima aula, para falar sobre esse assunto, né, tão interessante. Já falamos sobre a parte de inteligência financeira, entramos já 2 aulas falando sobre empreendedorismo. Não vou fazer resumo aqui, tá? Das outras aulas, vou deixar para fazer um resumão na próxima, que, como eu disse, é a nossa última aula, mas não posso deixar de falar um pouquinho sobre a última aula, porque, na verdade, esse assunto de começar uma empresa, que nós já vimos na aula de ontem, semana passada, como tá aí na tela de vocês, é o mesmo assunto que nós vamos ver nas próximas 2 aulas, na aula de hoje e na aula da semana que vem, né? Então, na verdade, é um grande assunto que é a conversa, né? A aula, o aprendizado sobre como começar uma empresa, dividido aí em 3 aulas e que eu comecei na semana passada com começando uma empresa, legalização. E eu falei das formas de legalizar uma empresa em relação ao porte, tá? Porque existem diversas formas que a gente pode abordar isso. Inclusive, eu poderia continuar aqui com mais 10 aulas para vocês dentro desse assunto, de tantas informações que existem e de tantos tipos de empresa, formas de se legalizar, de tantas coisas que existem. Só que a gente optou aqui por seguir um caminho, que é o seguinte: qual o caminho? Da pessoa que já faz alguma coisa, já tem uma atividade e quer legalizar essa atividade. Tá? Não é uma empresa grande que vai surgir, não somos pessoas que temos milhões de reais à disposição para abrir empresas, né? Então partimos desse princípio. São pessoas que já têm uma renda extra ou que já fazem algo como uma renda principal e querem ou precisam se legalizar. Tá? E aí na aula passada a gente conversou primeiro sobre as vantagens da legalização, que são muitas, né? Não há caminho para o crescimento de uma empresa sem passar pela legalização lá no início, né? Então a gente não pode deixar de abrir nossos olhos para essa questão. Legalizando, a gente consegue contratar funcionários, ter a questão da previdência social toda amarradinha, toda direitinha. Conseguimos negociar com outras empresas a partir do momento que a gente gera a nota fiscal. Crédito disponível no mercado, tem empréstimo para empresas, vantagens para empresas, financiamentos para empresas, uma série de questões. E o destaque no mercado, porque não vai ser mais uma pessoa que faz uma coisa para vender ou uma pessoa que vende alguma coisa. É uma empresa daquele determinado segmento. E aí, depois que a gente viu as vantagens da legalização, eu continuei falando, né, como legalizar a partir do porte, né? Então, se a gente está considerando que é uma coisa pequena, que vai começar pequena, né, se quer um negócio informal, era só uma renda extra, cresceu, quero transformar em negócio principal, quero transformar na minha principal fonte de renda, no caso, né, e contar com a legalização, como que eu faço? E aí eu dei um caminho, que é o caminho principal, para quem está começando principalmente, tá? Que é o MEI, né? A gente conversou bastante sobre o MEI, fizemos até um exercício que falava também bastante sobre MEI, do microempreendedor individual, que é para quem está começando. Tem diversas atividades incluídas lá que você pode escolher, né? Até 15 quinais, né, 15 atividades que você pode realizar, né, e tem a possibilidade de gerar nota fiscal, de ser visto como empresa, de ter conta PJ no banco, né, conta de pessoa jurídica no banco. O MEI, ele começa a te abrir os caminhos, né, como empresa. Hoje, muitas empresas que são micro, né, empresas, ME, passou pelo MEI, que é pelo microempreendedor individual, né? Então a gente viu que é uma possibilidade que o nosso país nos fornece, né, para sermos legalizados. Estamos lá certinhos perante a lei, de podermos ter todas as vantagens de uma empresa legalizada, pagando pouco para isso. Taxa do MEI, como eu falei, fica aí entre R$55 e R$65 por mês, mas é um valor que você está contribuindo para a Previdência, para a sua aposentadoria, é um valor que, se você
não só para aposentadoria, mas se você tiver algum problema de saúde, vai poder se afastar pelo INSS por conta de pagar esse valor aí. É claro que tem que ter um mínimo de meses como MEI para ter direito a isso, mulheres também, a licença maternidade, mas é algo que garante aí uns benefícios que você teria se estivesse numa CLT, por exemplo, contratado de carteira assinada, sendo um empreendedor individual. E todas aquelas vantagens que a gente conversou lá em cima, principalmente de poder negociar com outras empresas, de gerar nota fiscal, de ser visto, né, como uma pessoa, não uma pessoa que faz aquilo, mas uma empresa que realiza determinada atividade. Vimos também que para a gente fazer o MEI, né, é só ir lá no portal do empreendedor, é tudo gratuito, é fácil, é rápido. Então, se você precisa se legalizar sua empresa, não deixe de verificar essa possibilidade para você, tá? É um caminho maravilhoso que o nosso país nos oferece, né? E lembrando de sempre observar se realmente é isso que você deseja, é isso que você quer, analisando, claro, as vantagens e desvantagens que eu apresentei nas duas últimas aulas, ok? Vamos lá. Falei também de microempresa, mas foi apenas uma abertura, né? Porque vai ter um momento em que eu acredito que se você for o MEI, você vai precisar ter uma microempresa também, porque vai passar do faturamento, vai dar tudo certo, a empresa vai crescer mais e mais, e aí já vai para uma outra etapa. E aí chegamos na aula de hoje, em que eu vou continuar falando sobre como começar uma empresa, mas hoje sobre o viés da organização, né? Não basta a gente ter um papel, não basta a gente ter um CNPJ, a gente precisa apostar as nossas fichas que aquela empresa vai dar certo. E como que a gente faz isso? Fazendo uma aposta assim, sem consciência, sem nada, só, não, eu acredito que vai dar certo? A organização é o melhor caminho. Em como você se organiza, então, como empresa, para iniciar essa empresa, ou quando o negócio é de renda extra e você resolveu pela formalização, pela legalização, e você quer que aquilo dê certo, como que você vai organizar isso, como que você vai fazer isso. Nós vamos ver aqui algumas etapas que todo empreendedor precisa cumprir, ou por caminhos que todo empreendedor precisa passar se quiser que o seu negócio dê certo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Meu negócio informal de renda extra cresceu, igual que a gente viu na última aula. Já o formalizei, mas quero organizar melhor os processos da empresa. O que fazer, tá? Esse é o tema da aula de hoje e é sobre isso que a gente vai seguir aqui nesses caminhos. Então, a gente já vê aí que uma opção é faça um plano de negócios. Pode ser que você que esteja assistindo essa aula não tenha interesse de ter uma empresa, né? Pode ser que você esteja assistindo essa aula só para cumprir aí sua carga horária, né? Mas, como eu sempre digo, toda informação que a gente recebe, tudo aquilo que a gente assiste como aula, que a gente assimila, né? Esse conhecimento, em algum momento, vai nos servir. Nem que seja para você que é CLT, né, que não tem interesse, como disse, em ser um empresário, mas para você orientar também, às vezes, uma empresa para a qual você trabalhe, onde você esteja, em algum negócio de alguém que você queira ver crescer, tá? Esse conhecimento que vocês adquirem aqui, vocês podem aplicar de diversas formas. E aí a gente tem não é o primeiro passo, eu não digo que esses passos que eu falar aqui precisam ser cumpridos, passo 1, ou etapa 1, passo 2, etapa 2, não, tá? Você pode fazer um que eu falar aqui em terceiro lugar aqui, você pode usar como primeiro passo na sua empresa, sabe? Ou a primeira coisa que vai se observar, tá? Então, são coisas que a gente precisa observar, tá? Mas não existe uma ordem, primeiro isso, depois aquilo outro, ok? A primeira aí faça um plano de negócios. E para fazer um plano de negócios, a gente precisa entender o que é isso, tá? Traçar um plano de negócios significa definir onde sua empresa almeja chegar e por qual caminho seguirá para realizar os objetivos e as metas. Lembra daquela nossa conversa lá
no módulo de planejamento, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? Então, isso para a empresa é mais realidade do que nunca. Não tem como você montar uma empresa e você não ter metas e você não ter objetivos. Você precisa saber aonde você quer chegar, tá? Não só o que você vai fazer, mas aonde você quer chegar, quanto você quer faturar, tá? Nem que seja para saber o quanto você quer ganhar. Quando você tem uma empresa, quem vai definir o seu salário é você. E aí, quanto que você vai ganhar? Quanto que você deseja ganhar? Qual que você quer que seja seu salário? E para a empresa te pagar esse salário, quanto ela precisa faturar por mês? Tá? Isso faz parte aí do plano de negócios. Não só essa questão financeira, mas também questões de relevância, tá? Para poder se definir estratégias, como que vai fazer para chegar lá, tá? Então, se eu planejo uma meta, as estratégias elas são definidas com antecedência e o gestor evita perder dinheiro ao começar um negócio do zero. Ou então você evita perder dinheiro investindo em coisas que não vão te fazer chegar aonde você quer. Entende? É algo que a gente pode... que eu posso dizer que você fazer planejamento de negócios, você está evitando custos que você não precisa ter, você está criando estratégias que vão contribuir, né, para você chegar aonde você quer chegar, tá? Existem diversos modelos de plano de negócio na internet. Eu acho que o principal é você ter a consciência de que precisa ser feito, tá? Você não vai trabalhar por trabalhar, você vai trabalhar com um objetivo, você vai trabalhar com metas estabelecidas, com prazos estabelecidos também. Lembram de missão, de visão e de valores, que a gente também já conversou em vários módulos, né? Eu não posso dizer que eu citei isso em apenas um, mas que eu me lembro, eu comecei a falar sobre isso lá no módulo de marketing. Quando a gente falou do módulo de planejamento também eu falei sobre missão, visão, valores. Então, quando a gente fala de uma empresa, é importante que se tenha essa organização, tá? Que se tenha esse planejamento. Ok? Seguimos aí. Pesquise seu público. Outra coisa que a gente também viu lá no módulo de marketing, tá? É bom que a gente veja coisas que a gente já viu em outro módulo. Primeiro, que a gente relembra. E segundo, que a gente vê que é aquilo mesmo, né? O módulo de marketing foi voltado para empresas, né? Então, esse daí tá falando sobre começar uma empresa. Então, uma coisa está complementando a outra aí, maravilha, estamos no caminho certo. E por que você precisa pesquisar o público da sua empresa quando você começa ela? O plano de negócios, tá? Ou o planejamento de negócios, ele vai estar alinhado ao público ao qual a sua marca, a sua empresa servirá. A gente serve algum público na venda de produtos ou na venda de serviços, certo? Então a gente precisa saber quem é que é esse público, tá? Isso ajuda a escolher melhor o ponto da cidade para montar uma loja, se for um negócio físico, tá? A montar estratégias de marketing condizente com aquele target, com aquele público, com aquela persona. Lembra de persona que a gente viu lá também? Né, que a gente monta o cliente ideal para o nosso negócio com base não só em informações de público, mas também com informações através de pesquisa de como que é o comportamento daquela pessoa, né? E a gente faz a persona, a gente faz o público para quê? Para a gente saber se as nossas estratégias, tá? Seja de venda, seja de marketing, tá? Do que for, qual departamento de atendimento, do que for, tá? Para a gente saber que aquelas estratégias estão indo para o público que eu quero, tá? Ou o público para o qual a minha empresa vende, sejam produtos ou serviços, tá? Então a gente tem que fazer o nosso planejamento, tá? Planejamento de negócios, tá? O nosso plano de negócios, e a gente precisa também saber, entender quem é o nosso público-alvo. Tá? Olha só quanta coisa que a gente já viu, tá vendo? Não basta legalizar uma empresa. Legalizar uma empresa é só uma etapa, tá? Agora que eu tenho uma empresa, eu preciso saber como que eu vou vender para essas pessoas. Se eu legalizei o meu negócio, eu quero que ele cresça. Se eu quero que ele cresça, eu preciso prestar mais serviço, vender mais produtos. Como que eu vou fazer isso? Passando ali pela questão do marketing. E para definir essas estratégias de marketing e para definir qualquer tipo de estratégia que seja para que o meu cliente ideal compre, eu preciso saber quem é o meu cliente. Eu preciso saber quem é o meu público. Ok?
Ao pesquisar o cliente ideal, o empreendedor deve saber sua faixa etária estimada, localidade em que o público se concentra, tudo que a gente viu lá no módulo de marketing, ó, ticket médio gasto pelo target. O que é o ticket médio? Quem entra na sua loja ou quem compra alguma prestação de serviço sua, qual é a média, tá? Você pode ter produtos ou serviços que comecem, sei lá, de R$10 a R$100, vamos colocar assim. Qual é a média que as pessoas compram quando compram com você? Tá? Isso que é chamado de ticket médio, ok? Seu posicionamento de mercado se torna mais sólido e eficiente se você conhece seu público e se você consegue traçar estratégias para falar com ele. Não basta legalizar o negócio, a gente já viu na aula passada o quanto que legalização é importante e o quanto que vai te facilitar a vida, mas a gente também precisa colocar esse negócio para rodar, né? Crescer esse negócio. E como que a gente faz isso? Através desses, dessa organização, através desses processos. Voltei aqui demais, vamos lá. Invista em marketing. Acabei de falar aqui, né, sobre isso. Falei de público-alvo, acabei falando de estratégias de marketing, mas por que esse é um ponto importante? Porque as pessoas muitas vezes fecham os olhos para a parte do marketing, fecham os olhos para a necessidade de divulgação da empresa. Tá? O marketing, ele não serve apenas para divulgar seus produtos depois que a loja já está operando, tá? Depois que a sua empresa está funcionando. Vou fazer marketing aqui para divulgar produtos e serviços. Ele também é responsável por agregar novos clientes para conhecer o seu negócio, ou seja, para agregar o valor também à sua marca, o valor à sua empresa. O objetivo do marketing é também o de angariar esses consumidores potenciais, os chamados prospects. Prospects são aqueles que ainda não compraram com você. Se eu não me engano, eu ensinei isso lá no módulo de vendas. Quem nunca comprou com você, que vai chegar até você através de uma ação de marketing, né, de propaganda e tudo mais, a gente chama de prospect, atraindo para conhecer seus produtos e serviços, e assim chega o momento de trabalhar, né? As pessoas conhecem o seu trabalho, seja o produto que você vende, seja o serviço que você presta, e elas chegam até você de alguma forma, né? E aí, quando elas chegam para o momento da compra, elas já conhecem algo que você faz. Eu trabalho também com tráfego pago nas redes sociais, e eu estava explicando isso para uma cliente minha, né? Não basta só a gente fazer campanhas de serviço-preço, né? Que tinha lá podologia, preço tal, drenagem linfática, preço tal. Tá? Isso pode trazer clientes? Pode, claro. Quem sabe o que é podologia, quem sabe o que é drenagem, né? Às vezes está só procurando um lugar para fazer manicure, sei lá. Viu lá que o preço tá legal, viu que o preço tá atrativo. Ok, show. Vai clicar, vai falar com a atendente dela. Vai clicar no anúncio, tá, gente? Que eu tô falando a partir do momento que a pessoa viu um anúncio, viu uma propaganda, uma publicidade daquele lugar que eu estou dando o exemplo, que é o da minha cliente. Ok, pode dar resultado? Pode. Vai dar resultado? Vai. Só que a gente precisa encontrar, isso era eu falando com ela, tá? A gente precisa encontrar um momento aqui em que a gente vai mostrar os serviços que a empresa tem, sem vender nada, tá? A gente vai só mostrar, a gente vai tirar dúvidas sobre o serviço, a gente vai mostrar para as pessoas quais são as vantagens daquele procedimento, e foi o que a gente fez. Fizemos 3 vídeos falando sobre 3 serviços diferentes, tá? Mostrando as vantagens, mostrando o que aquilo podia fazer de bom para a pessoa. E aí, foi uma campanha que deu muito resultado, também vendeu, tá? Porque pessoas já chegaram, vocês têm esse aí, quanto que é? E fecharam o negócio. Mas, quando ela faz isso, ela não tá só mostrando quanto que é, e se a pessoa quiser, clica, e se não quiser, não clica. Ela está angariando consumidores em potencial. Ela está educando a audiência dela, o público-alvo que ela já sabe qual é. Ela está fazendo uma campanha específica para que essas pessoas
tenham conhecimento dos serviços que ela oferece, tá? E tá assim atraindo esse público. Aí quando chegar o momento da oferta, que aí a gente vai precisar fazer uma outra campanha no mês que vem, ela pode fazer uma campanha de produto-preço, porque aí esse público que já conheceu, que já viu aqueles vídeos, todo o conteúdo que a gente fez, pode estar pronto para compra, tá? Então, marketing é mais do que produto-preço. Tá? É mais do que como que a pessoa vai comprar isso aqui, ou o preço é tanto, quer, não quer? Não. Tá? A gente precisa arrumar outras estratégias para que esses clientes cheguem até a empresa. É isso que o marketing faz, ok? Então a gente já viu aí 3 coisas super necessárias. Já vimos que é necessário fazer um plano de negócio, né? Um planejamento de negócios aí. Tá? A gente já viu que é necessário pesquisar o público, saber quem é esse público, com quem eu vou falar, né? Quem é o meu público. Quando a empresa ela vai começar, o que se faz é um planejamento de público também. Quem é que eu quero alcançar? Como que eu vou fazer isso? Se a empresa já existe, se ela já vende produtos ou presta serviços, eu consigo fazer essa pesquisa a partir do cliente que eu já tenho. E aí eu preciso saber se eu quero continuar atendendo aquele perfil ou se eu quero um perfil novo, porque aí as estratégias serão, obviamente, diferentes, tá? E aí a gente já viu também que é necessário investir em marketing. Tem que divulgar essa empresa, tem que agregar valor a essa empresa através de estratégias de marketing. Como vai ser feito? Para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, existem estratégias diferentes. Mas a melhor pessoa para montar estratégias, para saber de como... não para montar, porque talvez seja necessário ter alguém que entenda mais, mas que vai conhecer a fundo a empresa para saber se tais estratégias fazem sentido ou não, é o dono da empresa. Tá? Não existe estratégia boa de marketing que dê certo sem as pessoas, a pessoa que faz e a pessoa que conhece estarem trabalhando ali juntinhas com o mesmo objetivo, ok? Outro item aí é a questão de apostar no diferencial competitivo. A gente falou isso lá no início, quando a gente falou na primeira aula de empreendedorismo, de diferenciação. Tá? Quando eu falo aquilo, é praticamente a mesma coisa do apostar no diferencial competitivo. E aí tá isso também. E compreendo o mercado. Deixa eu explicar para vocês entenderem melhor. O diferencial competitivo de uma marca é aquilo que a diferencia das concorrentes. A gente teve esse papo umas 2 aulas atrás, lembra que eu falei? O que vai fazer o seu bolo de pote? Sei lá, voltamos ao bolo de pote. Ser diferente do concorrente. Se tem uma pessoa à sua direita que vende bolo de pote e à sua esquerda que também vende o mesmo bolo, o que vai fazer as pessoas comprarem com você? Tá? Qual é o fator competitivo da sua empresa? Tá? E para isso é necessário entender a noção de valor e de preço. O preço é aquele número objetivo, indicado na etiqueta. Bolo de pote, sei lá, R$7, R$10. Que mostra o quanto que o cliente precisa desembolsar por um produto ou por um serviço. No caso do bolo de pote, a etiqueta está mostrando quanto que ele precisa pagar para comer aquele bolo, para ter aquele bolo. Isso é o preço, tá? O valor já tem um caráter subjetivo e depende da percepção do próprio cliente. Depende do cliente olhar e falar, vale meus R$10, não vale meus R$10. Vocês conseguem entender? Tem coisas que a gente olha e a gente acha barato até, né? Porque tem muito valor agregado, te dá vontade de ter aquele produto. E por isso que tem que conhecer um público-alvo, porque essa percepção de valor também varia de uma pessoa para outra. Existem coisas que são importantes para mim, tá? E que talvez não sejam para você. E aí a empresa precisa entender para quem que ela está vendendo. Para quem que ela está vendendo, o que é importante para essas pessoas. A partir do momento que você sabe o que é importante, o que essas pessoas valorizam, tá? Aí você consegue mostrar o valor dessa empresa, criar estratégias, criar diferenciais que as façam enxergar o seu valor. A partir do momento que se enxerga o seu valor, as pessoas pagam o preço que você pedir. Tá? O preço que você considera justo, ou que pague, obviamente, tudo aquilo que você está oferecendo e que ainda te gere lucro. Ok?
E aí, outra coisa que a gente precisa analisar e que a gente precisa observar é o controle de processos, né? A gente está falando aí, a gente falou de como que a gente abre um negócio, tá? E agora a gente está falando sobre como que a gente organiza esse negócio, né? Então, a gente não pode perder de vista que é necessário controlar os processos. Que processos são esses? Tá? Reunir dados e manter registro de nada adianta se o gestor não os utiliza na sua função. Não deixe avaliar o desempenho da sua equipe de colaboradores e mensurar o sucesso de cada estratégia aplicada. Não adianta a gente saber quem é o público-alvo, não adianta a gente fazer estratégia de marketing, investir em marketing, se no final a gente não tem um processo que avalia tudo isso que foi feito para verificar se valeu a pena ou se não valeu, se aquela estratégia aplicada foi boa ou se não foi boa, se deu certo ou se não deu certo. Todo o processo precisa ser bem gerido e avaliado após o seu desempenho. Para otimizar a precisão das análises, o empreendedor que aceita o desafio de começar seu negócio do zero precisa contar com o respaldo da tecnologia. Tá? Então, a gente precisa fazer análises, controlar todos os processos, processos financeiros, processos de planos de negócios, processos de marketing, tudo isso precisa ser analisado, todas as estratégias que a gente fizer precisam, no final, ser analisadas, tá? Para saber se vão continuar sendo feitos daquela forma, se vai mudar, como eu acabei de falar aqui, principalmente para saber se deu certo ou se não deu certo. Então, controlar os processos é algo super necessário. Não, o empreendedor, a pessoa que está à frente da empresa, não pode perder isso de vista, tá? Por isso que, assim, é muito difícil tocar um negócio sozinho. Eu toco, como eu falei para vocês, eu tenho meus fornecedores, as pessoas, os parceiros de negócio, a gente até vai falar de parceiros de negócio também, que me ajudam nessa caminhada aí, que estão comigo, segurando a minha mão. Mas é difícil, né? Porque é difícil mesmo a gente conseguir ter olhos para tudo, tá? Financeiro, para o marketing, para o processo. Vocês já viram? Tem os Reels, ou TikTok, cada um usa uma plataforma, né? Que fala muito disso. Deixa eu te apresentar as pessoas da minha empresa. Não sei se vocês já viram. Essa é a pessoa do marketing, aí é a pessoa. A pessoa da produção, aí é a mesma pessoa. Gente, tem alguém fazendo uma obra aqui perto? Toda hora entra um barulho. Eu vou continuar e depois eu vejo na gravação se atrapalhou de alguma forma. Mas eu acho que dá. Se eu botar o microfone aqui bem pertinho, dá pra gente seguir nossa aula. A pessoa mostrando que é uma empresa, que ela é quem faz tudo, né? Então, começar um negócio do zero e controlar esses processos vai ser necessário o auxílio da tecnologia, o respaldo da tecnologia. Ou seja, procura aplicativo que te ajuda, tá? Monta planilha, tá? Deixa tudo arquivado no mesmo lugar no computador para não se perder, para você conseguir olhar, para você conseguir analisar, tá? Não tem como fazer acontecer, tá, de forma correta as coisas sem parar para analisar tudo que está sendo feito sempre, tá? É uma análise constante, não para nunca. É necessário se a gente quer manter a empresa de pé, né? Você cria, sei lá, uma estratégia de marketing, faz um plano de negócio. Aí, nesse plano de negócio, você tem lá as suas estratégias de marketing, você vai investir em marketing, você já conhece seu público-alvo, e aí você cria umas estratégias. Aí você não vai em nenhum momento analisar se aquilo deu certo, se não deu certo, né? Para poder mexer e organizar, e aí não tá vendendo. Por que não tá vendendo? Já analisou isso aqui? Tem alguma coisa errada aqui? O que mais a gente pode fazer? Tá? É algo que é constante, essa mudança, esses processos, e é natural, e é normal, não se sinta frustrado, não deu certo aqui, eu fiz errado, a gente vai bater a cabeça, a gente vai errar, mas é necessário que a gente olhe para essas coisas sempre e a gente veja também, né, o que a gente pode fazer de diferente, quem é que pode nos ajudar, tá? Então, para ter essa ajuda, é necessário fazer parcerias estratégicas. Parcerias que vão te ajudar a crescer o seu negócio. Tati, como que eu faço isso, essas parcerias? Como que essas parcerias podem me ajudar? De diversas formas. Eu aqui na minha empresa tenho parceria com empresa de contabilidade,
que são as pessoas que cuidam das minhas contas, né, das contas que eu preciso prestar para o governo em relação à empresa. Então eu tenho parceria nesse ponto, né? Eu tenho parceria com outras agências de comunicação e marketing. Às vezes eu pego o projeto delas, às vezes elas pegam os meus. Quando eu estou muito ocupada com as minhas demandas, eu passo alguns projetos para elas, para essas agências parceiras. E aí elas podem fazer, meu cliente não sai prejudicado. E eu também não me afundo em atividades, sabe? A mesma coisa são eles. Quando eu estou precisando de estou num período com baixa adesão de clientes, eles me passam projetos e assim eu consigo ganhar não só vendendo para o cliente final, mas prestando serviços para essas outras agências. Como que vai ser no seu negócio? Você precisa entender, né? De quem que eu preciso? Por que que eu preciso dessas pessoas? Com quem que eu posso fazer parceria para me ajudar nessa questão? Então, eu acho que é questão de parar, observar as possibilidades, né, o seu entorno e as possibilidades que existem, ok? Então, a gente, mesmo trabalhando sozinho, mesmo sendo eu presa, você pode fazer parcerias estratégicas, parcerias que vão te ajudar a chegar nos seus objetivos, tá? E seja te ajudando com marketing, seja te ajudando com venda, seja te ajudando com a parte financeira, tá? Você pode fazer essas parcerias aí. Essas parcerias podem ser pagas por você ou não, pode ser troca de serviço, pode ser uma série de formas que você pode fazer parceria, tá? Pode ser você ajuda a pessoa um dia, ela te ajuda no outro, pode ser você pagar o serviço de alguém para fazer algo que você precise ou que você não sabe fazer direito. A gente chama, mesmo sendo prestação de serviços, a gente chama parceria, tá? Porque ninguém tem obrigação de fazer nada para você. Então, a partir do momento que a pessoa está lá fazendo, mesmo que ela esteja sendo paga para isso, ela funciona como uma parceira de negócios também. Se eu não olhar dessa forma, eu vou possibilitar que entrem pessoas no meu negócio que podem me prejudicar. Então, se eu olho para aquilo como parceria, mesmo eu pagando, ou mesmo eu recebendo, se eu olho para aquela questão, para aquele trabalho como uma parceria que eu não vou fazer, tá? Ou que alguém vai fazer, seja pagando ou não pagando, eu preciso olhar como parceria, porque aquela prestação de serviço vai me ajudar a crescer o meu negócio, vai me ajudar a tocar o meu negócio, a fechar as contas, enfim, uma série de coisas aí que podem ser observadas. Tem aqui, a sociedade é uma alternativa comum e bastante utilizada. Tá? Eu não estou falando nesse ponto, porque eu estou trabalhando a partir do momento que você está começando uma empresa. Então, dificilmente quem está começando vai ter um sócio, tá? Mas, dependendo do ponto que chegar essa empresa de crescimento, pode ser que ela tenha um sócio também, que você possa ter alguém de sócio com você para te ajudar a executar aí tudo que a empresa precisa para que ela continue andando, tá? Saiba escolher bem seus sócios ou parceiros de negócios. Os envolvidos no projeto devem ter expectativas e objetivos bem alinhados. Como eu acabei de falar na questão do parceiro, né? Independente da pessoa prestar serviço para você ou de você prestar serviço para a pessoa, que isso seja algo pago, que envolva dinheiro, né? As expectativas e os objetivos precisam estar bem alinhados, tá? Definir responsabilidades também é fundamental para evitar problemas no futuro. Então, não tem como fazer isso sem olhar pelo lado da parceria, tá? Que são recebendo ou não, tá todo mundo em prol do mesmo objetivo, ok? Essa questão da sociedade é que eu peço cautela, que eu peço análise, né? Eu vejo o tamanho da empresa, porque sociedade todo mundo precisa ter sua parte, né? Em relação a custos, né? E aí, será que a empresa já está num tamanho que dá para ter um sócio, né? O que esse sócio vai fazer? Ele vai entrar com quais responsabilidades? Ele vai trazer algum aporte em dinheiro para a empresa comprar um maquinário, melhorar a produção, tá? Enfim, uma série de possibilidades. Mas é necessário cautela, análise, para saber se realmente vai ser bom para o negócio, tá? Partindo do princípio
É um negócio pequeno, tá, gente? Que é algo que era uma renda extra, como a gente vem conversando, e que se tornou um grande negócio, ou que se tornou algo que vai ser sua renda principal, tá? Toda a minha abordagem aqui é para a empresa que está começando, tá? Para eu presa, uma pessoa resolveu prestar um serviço ou vender algum tipo de produtos e agora ela precisa aí fazer o caminho do início da empresa, tá? E aí ela já legalizou, ela já está organizando, né? E aí a gente vai para o tema da próxima aula depois que a gente vê tudo isso, essa parte de organização, que é aprender a lidar lá com a parte financeira da empresa. Então é tudo focado numa empresa pequena, num negócio pequeno, em algo que está começando. Seguimos aqui. Outra coisa muito importante para a organização da empresa é definir os produtos ou os serviços, tá? Quando eu comecei, só para eu exemplificar, quando eu comecei, nem eu sabia o que eu ia oferecer, tá? A pessoa que me procurou por saber as minhas áreas de conhecimento, algumas coisas que eu já sabia fazer, é que me propôs uma prestação de serviço, mas eu não falei exatamente, eu quero trabalhar prestando serviço disso e daquilo outro. Não, as coisas foram acontecendo, mas obviamente chega um momento da empresa em que eu preciso definir o que eu quero fazer, né? Que precisou ser definido o que eu queria fazer, tá? Esse é o momento de desenhar a solução para os problemas identificados. Quais problemas, Tati? Você está vendendo alguma coisa, um produto ou prestando algum serviço, porque você entende que o mercado vai absorver, né, essa prestação de serviço, essa venda de produtos, né, e você vai, como empresa, vai entregar uma solução para essas pessoas, para o problema identificado. Eu identifiquei que muitas pessoas muitas pequenas empresas precisavam aí de um auxílio na parte de comunicação e marketing, tá? Então, eu comecei a atuar nesse ramo, tá? Então, chegou num ponto que eu precisei definir quais são os serviços que eu ofereço. Então, se você vende um produto, vai vender só aquele produto? Será que não tem espaço para outros tipos de produto, para poder você crescer como empresa e oferecer mais de uma coisa, dar possibilidades para o seu público de compra, não só de uma coisa, mas de outras coisas também? Para que uma empresa tenha sucesso, é preciso oferecer aquilo que realmente possa resolver o problema dos consumidores, tá? Então pense em como você pode fazer isso e quais são os benefícios do seu produto ou do seu serviço, tá? Então a gente precisa desenhar quais produtos que eu vou oferecer, quais os serviços que eu vou oferecer. Precisa estar tudo bem definidinho, até para você conseguir desenhar um plano de negócios, desenvolver estratégias de marketing, saber quem vai ser seu público-alvo, tudo aquilo que eu já falei aqui. Então a gente precisa desenhar, começa por aí. O que eu quero? Por que tá nesse ponto da conversa? Porque às vezes nem a gente sabe. Quando começa uma empresa é tudo tão confuso, né? Então nem a gente sabe. Mas vai chegar um momento da maturidade em que essa organização será necessária. Tá? O que eu vou oferecer? O que eu não vou? Nem que você saiba o que você... não saiba exatamente o que você pode saber o que você não vai fazer. Tá? Tanto de produto quanto de serviço. Não quero fazer isso aqui. Não quero fazer isso daqui. Você pode definir. Quem manda na sua empresa é você. Tá? E é necessário que esses processos estejam bem desenhados. Ok? E outra coisa para a organização da empresa é conhecer as questões burocráticas. Tá? A gente já falou muito de questões burocráticas na aula passada, mas as pessoas ignoram muitas vezes essa questão. Mas não dá para começar um negócio sem conhecer os aspectos legais que regem o comércio e a publicidade, seja na sua cidade, seja na internet. Por exemplo, se você for trabalhar como cuidador de cachorros, deve saber quais são as raças que devem ser levadas para passear utilizando focinheiras. Também precisa entender sobre as leis que obrigam o recolhimento e o descarte das fezes de animais. Ou seja, você precisa entender sobre aquele ramo que você vai atuar, tá? Legalmente falando. Você sabia que todo lugar que vende cerveja tem que ter aviso legal?
tem que ter aviso. O que é o aviso legal? São algumas informações que precisam estar. Que não pode vender para menores de 18 anos, tem que ter questão de trânsito e direção, tem que ter lá, se beber não dirija, ou alguma outra frase em relação a isso, tá? Não sei se aí tem, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem essas leis que regem a publicidade aí. Então eu não posso fazer propaganda sem que essas informações estejam contidas, porque eu posso ter problemas futuramente, tá? Com denúncias, com uma série de coisas. E aí a gente precisa conhecer o ramo que a gente está atuando, que a gente está trabalhando, quais são as regras, ok? Eu posso fazer isso? Como? Se eu posso fazer isso, sei lá, aqui falam muito de bichinhos, né, cuidador de cachorros, mas poxa, eu tenho, sei lá, 2 cachorros da mesma raça e eu quero começar um negócio de venda de cachorrinhos. Como que você pode vender esses cachorrinhos de forma legal? Precisa ter vacina? Não precisa? Pode vender? Com quantos meses você pode entregar pro cliente? A partir de quantos meses? O que precisa ter? Qual é a documentação? Então, diversos tipos de negócio. Comida, por exemplo, eu sei que tem questão da validade. Precisa ter data de fabricação, precisa ter a validade. Até quando o bolo de pote, que eu estou falando aqui o tempo todo nessas aulas, até quando que vale esse bolo de pote? Quais são os ingredientes? Isso tem que estar na embalagem? Tem que pesquisar. Então, você tem que saber as questões burocráticas em relação ao negócio que você vai atuar na sua região, ok? Por que eu falo na sua região? Procura na região, porque sempre pode ter uma coisa que a nível nacional não seja, mas a nível estadual ou municipal tenha determinado tipo de exigência. Então, tem que olhar essa questão burocrática do negócio. Eu já conheço pessoas que já desistiram de negócios depois de verem as questões burocráticas. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como prestar conta disso. Então, é um negócio que você não vai conseguir atuar. Precisa conhecer. Não dá para ir fazendo as coisas de qualquer jeito, porque isso pode render multa, isso pode render uma dor de cabeça que vocês não imaginam. Ok? Seguindo aqui. Validação da ideia. Agora acabou as questões que eu queria ver aqui com vocês. Eu quero conversar sobre um outro assunto bem rapidinho. A aula já tá acabando. Segura aí, fica tranquilo que a aula já tá acabando, mas eu não posso deixar de terminar essa aula sem antes falar. Eu não posso deixar, acho que eu me embolei aqui, vamos de novo. Eu não posso terminar essa aula sem deixar de falar com vocês sobre algo que eu considero muito importante quando a gente vai organizar uma empresa, tá? Quando a gente vai criar novos produtos, quando a gente vai criar novos serviços, e talvez isso esteja até mesmo antes da legalização, mas a gente nunca faz isso. Então eu coloquei nessa etapa aqui para a gente entender a importância da validação, para a gente colocar um produto ou um serviço no mercado. Segura aqui comigo rapidinho. O objetivo da validação é o aprendizado em relação à sua hipótese. Existe um material muito mais profundo sobre validação, mas eu quero colocar na cabeça de vocês o que é a validação. E aí depois vocês corram atrás para saber a melhor forma de fazer a validação na empresa de vocês, tá? O objetivo da validação é o aprendizado em relação à sua hipótese. E aí tem algumas etapas, tá? O processo de validação consiste em ter uma ideia. Pode ser um negócio, um produto, uma melhoria de processo, um problema. Como a gente está falando de organização, né? Vocês tiveram uma ideia ali em relação à estratégia do negócio. Sei lá, tiveram a ideia de um novo produto. Tiveram a ideia de um processo que pode ser melhorado. Ou mesmo de um novo negócio, tá? Primeira coisa que vai se fazer, definir as variáveis. Quem é o público? Onde que a gente vai testar? Quando que nós vamos testar, tá? Vamos pegar uma coisa só? Sei lá, um produto novo. Você tem a empresa de bolo de pote. Aí você quer começar a vender brownie, tá? Aí você, antes de colocar o brownie para vender no mercado, você pode fazer esse processo de validação. Ideia do brownie, um novo produto, brownie. Quais são as variáveis? Quem é o público? Quem é que vai comprar esse brownie de você? Tá? É a mesma pessoa que compra bolo de pote? Não, eu tô querendo abrir um novo público aqui. Pessoas que querem um doce menor, o bolo de pote é grande, não querem comer tanto, querem só um pedacinho de doce, querem só um pouquinho de doce. Com quem que você vai testar? É com o mesmo público que você tem? É com um novo público? Tá? Quando que você vai testar? E onde também? Eu acho que a gente pode incluir onde também. Eu vou testar
com esse bar aqui que vende meus bolos de pote. Eu vou deixar uns lá para as pessoas experimentarem ou para as pessoas comprarem, tá? Pode colocar com preço mais barato, só para testar, para ver como é que vai ser a saída, para ver se as pessoas dão algum tipo de feedback, tá? Tem que definir, né, o como vai testar, que é o que eu tô falando aqui agora. Realizar esse teste, saber como você vai mensurar esse teste. Vai ficar alguém no ponto de venda? Vai ser uma degustação? Você vai distribuir gratuitamente? As pessoas vão experimentar e você vai anotando o que elas vão dizendo, o que elas estão dizendo, o que elas acham. E vai, depois de realizar o teste, analisar o aprendizado. Quais foram os resultados? O que eles têm a nos dizer? Tá? Então, esse teste pode ser feito de diversas formas. E para que ele existe? É porque se tiver que dar alguma coisa muito errada, no teste vai dar para se observar isso, e aí você não vai perder tanto dinheiro como se colocasse esse produto ou serviço à venda, porque se a gente vai colocar um produto à venda ou um serviço novo para ser prestado, a gente precisa saber algumas informações sobre ele, né, para que não dê errado, né? A gente precisa fazer um teste se você realmente quer prestar aquele serviço, se você realmente quer vender esse produto. E esse teste, esse processo de validação, vai te ajudar a enxergar algumas coisas que, se você enxergar antes de botar para rodar e der errado, é muito mais fácil de você ou acertar o processo daquilo que você quer ou não fazer. Tipo, testei aqui e foi uma grande furada. Olha só quanto de dinheiro, quanto de energia você poupou fazendo um teste, ao invés de já jogar as coisas no mercado. Sabe? É muito bacana. Eu já participei de um teste assim. Não eu que fiz o teste, mas eu participei de um teste em grande escala. Aqui eu moro no Rio de Janeiro, como vocês sabem, e aí a gente tem a travessia da cidade do Rio para a cidade de Niterói, que tem a Baía de Guanabara no meio. Você pode fazer a travessia através de carro, através de ônibus e através de barcas, né? Não sei se vocês têm barcas na cidade de vocês, mas barcas é exatamente como se fosse um meio de transporte. A gente paga um valor, entra lá num grande barco, né, tem lugares para sentar e tudo mais, lanchonete, tem tudo lá dentro, e a gente atravessa. Essa travessia ali costuma durar uns, só a título mesmo de curiosidade, uns 20 a 25 minutos. Tem barca que faz menos, são mais rápidas, mas enfim, não é isso que eu tô querendo dizer. Então, quando dá assim 5, 6 horas da tarde, a praça lá onde fica a barca, ela fica muito cheia, filas e mais filas para passar pelas roletas. Cada barca leva cerca de 1.000 pessoas, e aí tem barcas saindo ali de 20 em 20 minutos. Então é gente pra caramba. Eu lembro que uma vez eu tava na fila e aí tinha uma marca de refrigerante fazendo esse teste com o novo refrigerante que eles estavam lançando no mercado, que eles iriam lançar no mercado. E aí tinham pessoas para observar se as pessoas tomavam até o final, se achar o rosto das pessoas. É claro que é um teste em grande escala, né? Uma empresa grande, dando refrigerante ali para mais de 1.000 pessoas, para observar, fornecendo essa degustação, para observar, e com as pranchetinhas na época, isso tem mais de 10 anos, anotando ali alguns resultados. Mas eu achei muito bacana e é importante fazer, para a gente não perder dinheiro. Como que eu faço aqui na minha empresa? Geralmente eu ofereço um serviço, quando eu vejo que tem espaço para um serviço novo na minha empresa, eu ofereço esse serviço não cobrando ainda o que eu acho que ele vale, cobrando um pouco menos, para poder eu fazer também esse serviço. E aí, quando eu faço, porque por mais que a gente planeje, que a gente coloque no papel, isso aqui vai levar tantas horas, isso aqui vai ser desse jeito, as coisas nem sempre saem da forma que a gente planejou. E aí, quando a gente testa, a gente consegue saber qual é a real. E aí, nesses testes que eu faço, quando eu presto esse serviço, eu consigo saber se eu gostei de prestar aquele serviço. Quer dizer, antes de eu sair falando para as pessoas, de eu colocar no meu site, eu preciso saber se eu gostei de prestar aquele serviço, porque às vezes é um serviço que é algo que eu sei fazer, mas que eu não gostei de prestar. Que foi chato, processo lento, demora de aprovação, enfim. Eu quero saber se eu gosto de fazer aquilo, tá? Isso são as coisas que eu analiso, tá? Os aprendizados, os resultados. Se eu gostei, se o valor que eu cobrei estava dentro daquilo que eu gastei em número de horas. Eu trabalho por número de horas, eu recebo por hora de trabalho. Quando eu faço um orçamento para o cliente,
Eu pego a minha hora naquela atividade, quanto vale a minha hora naquela atividade, multiplico pelo número de horas que eu vou demorar fazendo aquilo, né? E aí eu vejo se o valor bateu, se não bateu, o que eu posso ajustar, tá? Eu faço uma série de análises. O que eu vi que eu não tinha planejado antes, mas que eu precisei, tá? Isso tem algum custo, isso me levou mais tempo. E aí, depois desse teste, eu consigo fazer as análises e fazer as adequações e saber se esse produto, se esse serviço, no meu caso, vai entrar na minha lista de serviços que eu ofereço ou se não vai entrar, tá? É mais ou menos assim que eu realizo. Então, eu dei um exemplo aqui de um produto grande que fez esse teste, né, para mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo, e eu dei aqui o meu exemplo de como que eu faço, né? Então, o importante é saber que esse teste é viável, esse processo de validação, ele é viável e necessário também, independente do tamanho da empresa, tá? Então, se você quer ter uma empresa, se você quer vender algum tipo de produto, prestar algum serviço, ou se você já vende, já presta algum serviço, se você quer uma coisa nova, tá? Ou se você quer remodelar os seus produtos ou os seus serviços, antes de você colocar todo o seu investimento ali e apostar naquela mudança, naquela alteração, no novo produto, no novo serviço, faça um teste, ok? Fazer testes, analisar, observar, são atividades de pessoas organizadas, né? E aí, para se organizar uma empresa, é necessário ter toda essa visão que eu passei aqui para vocês nessa aula. Viram só? A validação da empresa, a legalização da empresa é apenas o primeiro passo. A gente precisa organizar essa empresa, que é um processo constante, né? E a gente também precisa entender um pouquinho de finanças se a gente está começando, para a gente saber como é que a gente vai organizar o financeiro dessa empresa, que é o que vai possibilitar essa empresa a continuar existindo. E é isso que nós vamos ver na nossa próxima aula, que também é a última aula do módulo. Então, venham preparados, vou fazer um resumão de tudo o que aconteceu nesse módulo, principalmente nessa parte de empreendedorismo, tá? E aí nós vamos encerrar com chave de ouro, falando também de finanças, de inteligência financeira para empresa, de planejamento financeiro para empresas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a semana que vem.